Pessoas que acompanharam esse debate sofrido entre o Arvo Borba lá do Meteoro e o Arthur Duval. Mamãe, falei, foi complicado, viu? Foi complicado. Mas a internet hoje vai ser só isso aí, né? Vambora. Um pouco desse assunto, que é o Joel Paviotti, que é o Iconografia da História, que já veio aqui algumas vezes, que ele fala uma proposta para diminuição da desigualdade social, que eu acho que todos nós concordamos que existe. É a visão do Álvaro e do Arthur. Álvaro, proposta para diminuição da desigualdade social. Tudo aquilo que o Arthur odeia. O Estado. É a única ferramenta que a gente tem nesse momento histórico, através da qual a gente pode se organizar para fazer o que precisa ser feito para a coletividade, né? Mas aí entra a minha visão de mundo, claro, né? Eu não acredito que você vai deixar o mercado seguir iniciativa privada sem nenhuma restrição, sem nenhuma organização, e daí de algum jeito todos os interesses privados vão se organizar para impulsionar o interesse coletivo. Isso não entra na minha cabeça, né? Porque não existe isso. Mas essa é uma questão das minhas convicções e que eu assim, normalmente deixo de lado, né? Agora, nesse momento histórico, a gente percebe a importância da estrutura pública. Empresa nenhuma vai construir o Muro da Mauá em Porto Alegre. Empresa nenhuma vai adaptar as cidades brasileiras para os eventos climáticos extremos que estão por vir, né? Empresa nenhuma vai conseguir acabar com a fome no mundo. Se a gente deixar o agro atuar por si só, a prioridade não vai ser essa, vai ser lucrar com a comida e não distribuir a comida direito, né? E um exemplo que a gente vê disso, comum, né, acontece de vez em quando, é os caras jogando comida fora. Batata, leite, vinho, até vinho na França os caras estavam jogando fora para controlar o preço. Isso para mim é um assunto muito sério. O Brasil desarticulou sua política alimentar desde o Michel Temer, né? Os armazéns da Conab, as privatizações, etc. Isso para mim é um assunto muito sério, né? Mas o Brasil melhorou. A gente tinha 33 milhões de famintos em 2022 e eu acho que a gente está com 8,7. Agora, se Deus quiser, cai para o ano que vem também, né? Então essa é uma questão assim que me interessa. Eu penso muito nisso, né? E o Arthur, claro, ele pensa diferente, né, Arthur? Na verdade é o seguinte, eu nem vou para a questão ideológica. Eu acho que a gente tem não vou para a questão ideológica. Um papel um pouco maior do que ficar se baseando em livros escritos no meio do século XX ou anteriores para resolver o problema do Brasil com fórmula de bolo. Eu acho que o maior... Quem falou de livro? Quem que falou? Ninguém falou de livro nenhum aqui, né? Os dois problemas urgentes são os dois maiores problemas sociais do Brasil. O primeiro é basicamente que a gente é viciado em cobrar imposto no produto e no serviço e a gente é leve no imposto de renda, por incrível que pareça. Isso é absolutamente injusto porque faz com que o mais pobre pague proporcionalmente muito mais imposto do que o rico. Então, a maior injustiça social do Brasil, ela é urgente, que é a forma de tributação que a gente espreme o pobre e beneficia o rico. Aí eu sou obrigado a concordar com o palestrinha, né? Mas assim... A gente nunca vai ver o MBL defendendo isso aí de verdade, né? Uma coisa é ele falar isso no podcast, outra coisa é eles trabalhar para acabar com isso, para mudar isso aí, né? Esse é o mais urgente. Só que eu acho que a longo prazo, o maior problema social do Brasil é a habitação. Nós temos. E essa habitação ela não tem que ser vista de forma ideológica e de poder centralizador. Você tem que olhar para o município. E um problema gravíssimo do Brasil, né? Eu posso pegar São Paulo como exemplo, é que a gente, desde 1974, quando a gente teve nosso primeiro plano diretor, a gente viciou todos os municípios do Brasil a fazerem planos diretores muito restritivos, que empurram as pessoas para as periferias das cidades. Nessas periferias, eles não têm acesso à escola, não têm acesso à saúde, não têm acesso ao lazer, não têm acesso a nada que preste, não têm acesso a lugares arborizados, não têm acesso a asfalto, não têm acesso a esgoto. Que isso, então, mamãe falei comunista? Mamãe falei camarada? Que isso, cara? Que isso? Tá defendendo o pauta de esquerda agora? Não adianta a gente investir um caminhão de dinheiro em tudo isso se a gente não fizer com que a pessoa more perto disso. Então, revisão de plano diretor e revisão das nossas leis tributárias, para mim, seria o primeiro passo para a gente começar a resolver diferenças sociais no Brasil. E é claro que você tem diversas outras camadas, mas eu acho que eu começaria... As mais centrais para mim são essas. Não combinaram, mas os dois demoraram o mesmo tempo para responder. As últimas perguntas, vamos lá? E depois para umas considerações finais de cada um. Vamos lá. Para o Álvaro. O José pergunta aqui: Álvaro, como que o Meteoro pretende fazer jornalismo isento, tendo um viés político claro, como você mesmo disse? A gente é tudo menos isento. Ele deixou claro isso. Mas não existe... Gente, eu vou dar um recado aqui, tá? Não existe pessoas isentas. Não existe. Todo mundo tem um lado. Todo mundo
tem alguma ideologia ou defende alguma coisa. Todo mundo. Quando o Arthur fala ali, né? Eu não vou trabalhar com ideologia. Tem uma ideologia por trás disso. Então, todo mundo, todo jornalista, todo profissional, toda pessoa que dá uma opinião de alguma coisa tem uma ideologia, segue um lado. Porque não existe neutro, só sabonete de bebê. Nossas convicções, elas ficam muito claras, muito bem estabelecidas, a gente prefere ser frontal com elas, né? Então as pessoas têm que saber no que nós acreditamos e tem que ter a segurança de que a gente prioriza os fatos, né? Eu relembro aqui, não há jornalismo que não milite, ainda que discretamente. Claro. Não há jornalismo que não milite, ainda que discretamente. Nossa, posso falar, e aí a gente acaba fazendo essa diferenciação, né, entre o lobby e a militância. O lobby é o da empresa. O lobby é o... Claro. O lobby é o da empresa, o lobby tem dinheiro, né? A militância é de quem tá com o pé no chão. Não, e assim, militantes são sempre os outros, né? Nunca são eles. São sempre os outros. É sempre o pessoal da esquerda. Tá lutando por uma causa, que tem na mão. Mas no fim das contas, essas duas coisas se encontram, né? Por que o lobby é bonito e a militância é feia e deve ser condenada? Eu acho que essas coisas existem e devem... ficar claras na nossa comunicação. E mas a pergunta era como mudar o Brasil? Não. A pergunta foi sobre jornalismo. Não, eu sei, mas como... O começo da pergunta. Não, é como o Meteoro pretende fazer jornalismo isento. Ah, tá. Não, mas isso... Essa parte aí tá saudável, né? Não tem ninguém brigando. Não pretende. Já deixou claro, não pretende. Posso falar? Mas é. Baita resposta, cara. E quem diz isso tá contando meia verdade, né? Nós fazemos jornalismo totalmente isento. Não existe isso. Vamos lá, pro Arthur. Mais? O Bruno Araújo pergunta aqui, ó. Arthur, qual sua opinião sobre o banimento do TikTok nos Estados Unidos? Taxação de 100% dos EVs chineses e a falta de liberdade dos universitários de protestar. Lá vem. Se prepare aí, hein? Analista de geopolítica, mamãe falei. Falar primeiro que é o seguinte, não teve falta de liberdade de universitário protestar não, cara. Lá é o seguinte, lá você não pode impedir ninguém de estudar e antissemitismo não é permitido em universidades. Tanto que os caras saíram de lá presos e, se não me engano, eu não lembro agora a estatística, mas acho que 80% das pessoas que foram presas não eram estudantes daquelas universidades. Vê como é que é a estratégia do mamãe falei? Eu não lembro bem das estatísticas, mas 80%, pô, mano, ou tu lembra ou não é 80%, né? Sabe? Pô, mano, é muito fácil, né? É muito fácil. E outra, antissemitismo é o que os Estados Unidos querem que seja, né? Saiu aí o mandado de prisão pro Netanyahu, ele falou, isso é um mandado de prisão contra todos os judeus. Isso é antissemitismo. Não, isso é um mandado de prisão por crimes contra a humanidade. Não é porque ele é judeu, é porque ele é um criminoso. Essas pessoas estão protestando pela vida dos palestinos. Isso não é antissemitismo. Até porque palestinos também são semitas. Mamãe falei, como sempre, é muito raso. Obrigado. Segundo ponto, você falou do banimento do TikTok. Cara, diferente do que o Álvaro pensa, eu não sou um defensor do não Estado. Eu acho que há de haver regulação e o TikTok é uma empresa chinesa que tem interesses diferentes das democracias ocidentais e deve sim ser amplamente controlado pelo Estado no Brasil e nos Estados Unidos também. Você viu só, cara, como eu sou surpreendente, cara? Você achou que ia dar uma resposta assim, o Estado não pode se meter nas atividades econômicas? Não é nada disso. O TikTok é comunista, você está com medo? Eu não acho que o TikTok seja institucionalmente comunista, mas ele está sob... nossos dados igual o Facebook. Não, mas não adianta você tentar ridicularizar a minha... O Mamãe Falei, ele respondeu uma outra coisa, né? Porque a pergunta é banimento do TikTok e não regulação do TikTok. Ele falou sobre regulação. A regulação já existe, como existe na Europa, como existe na China, como existe em qualquer país sério. No Brasil também tem regulação de redes sociais, deveria ser mais forte, né? Mas a pergunta foi sobre banimento? A minha resposta, porque ela não é vazia e ideológica, ela é uma resposta bem pragmática. O TikTok ele está submetido a um governo autoritário que pode sim, o governo, pegar os dados que a empresa tem e usar da maneira que quiser, cara. Mais do que isso, a gente sabe que os algoritmos de rede social são todos caixas pretas. Ok, então assim, o Facebook fazer a mesma coisa como o Álvaro falou, tudo certo, né? Mas eles entregam para os Estados Unidos, para a Europa, para a Austrália, Canadá, tudo tranquilo. A China, porque é comunismo malvadão, aí não pode, né? E eu não acho que isso seja saudável se você tem uma democracia que regula o tempo de TV no segundo, você simplesmente fala assim, não, tudo bem, o seu algoritmo pode privilegiar o discurso que for sem eu nem ver. Não pode, cara, eu acho que tem que ter regulação. Inclusive, o Facebook faz isso. Um outro ponto de debate muito bom que a gente poderia ter é o PL 2630, o PL da regulamentação das redes sociais, que eu, com muito mérito, vim aqui e desmontei a narrativa do próprio relator, que era o Orlando Silva, e por conta do meu método estridente e não sei o que e tarará, ele não conseguiu aprovar o projeto.
O cara ele parabeniza assim mesmo, mano. Nossa senhora. Né? Então, assim, eu sou a favor sim, cara. Eu acho que tem que ter regulação do Estado no TikTok. Sim, eu não sou otário, não. Então, ninguém falou de regulação. Quer comentar alguma coisa sobre a PL ou vamos para a próxima? Pode seguir. Vamos lá. Ele só quis dar risada mesmo. Vamos lá. Tá sem argumento. Que otário esse cara. Tá, responde aí. Tô comportado, velho. O cara riu da minha cara, mas não sabe rebater. Mano, todo mundo ri da tua cara, cara. É porque o Álvaro, ele tenta manter um certo nível, né? Nessa discussão toda. Se fosse eu ali, já seria outra história. Vamos lá, o Jorge Luiz pro Álvaro. Álvaro, boa tarde, não, boa noite, né? Tudo bem com você? Gostaria muito de saber de você se quando o Guga Noblar questiona o Nicolas na Câmara, é provocação ou jornalismo profissional? Eu não sei do que ele tá falando. Então, a gente não sabe qual dos questionamentos. Sei, eu acho que foi um, recente. Se me permite, é um que ele pergunta pro Nicolas, acham até que você é deputado, o Guga Noblar tem esse viés mais não, foi aqui, eu acho que é o corte realmente daqui que o ele Guga falou. Noblar foi do CQC, não? Foi, né? Aí que começou, então, né? O CQC inaugurou essa coisa, Esse né? método. De andar pelos corredores do Senado e na Câmara, com aquelas provocações. E no começo até era bonitinho, Era e era engraçado, divertido, né? e eu também gostava, e todo mundo gostava. Só que aí aconteceu da gente começar a eleger gente que se comportava com o mandato como se fosse repórter do CQC. E aí começou a merda, né? É isso. Eu vou parar por aqui, que eu não vou dar mais moralzinha pro Mamãe Falei. Mamãe Falei, dia quiser conversar sobre a China, estamos aí, tá? Porque eu vou conseguir descer nesse nível de deboche, sarcasmo e ironia.